Quais foram os principais elementos da filosofia medieval? E aí, para falar disso, a gente tem que falar sobre os dois paladinos, né, da Idade Média, Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Como vocês bem sabem, a Idade Média ela é muito marcada por esse momento da história da humanidade, onde a religião se tornou um ponto central de reflexão, de organização social, de descoberta de dimensão interior. Esse período medieval é uma época onde a religião ocupa um ponto jamais antes visto, né, na história da humanidade. A forma como ela molda as estruturas sociais, as classes sociais e a forma como a sociedade se organiza e tudo que ela pensa, a forma como a ética como ela se organiza. A gente vai se focar na relação de fé e razão na Idade Média. E na forma como razão e fé vão se entrelaçar na história desse momento da história da filosofia. E por que isso é tão relevante e tão importante? Porque essa vai ser uma releitura, né, que os medievais vão fazer tanto da filosofia clássica, Platão e Aristóteles, né, sendo Platão aí seguido por Santo Agostinho e sendo Aristóteles seguido por Tomás de Aquino. Então essa já é uma informação que vocês vão poder usar, né, estabelecer uma relação. Então como que esse mundo cristão, essa filosofia cristã, vai se aproveitar dessas ideias, vai reformular essas ideias, vai compatibilizar essas ideias com o cristianismo e como que isso vai ter, claro, né, influência para o futuro. Né? Então a filosofia renascentista e a filosofia moderna vão se relacionar com isso, né? Então, a Idade Média ela se estendeu ali do século V ao século XV. Ela foi um período fundamental da história do Ocidente, porque ela se inicia com a queda do Império Romano, ali em 476 d.C., e esse longo intervalo de tempo vai, né, se caracterizar por essas mudanças, né, a queda de um império, o surgimento de uma nova ordem religiosa, né, que vai perdurar por muito tempo. Então, transformações e mudanças políticas, sociais, culturais e econômicas vão surgir aí. Esse período foi um período muito turbulento, né, na Idade Média, porque a Europa foi invadida por diversos povos diferentes, né? Desde povos bárbaros germânicos até sarracenos, né, os muçulmanos. Então você vai ter um período de insegurança e instabilidade profundo que vai deixar também sua marca, né, na história do pensamento humano, na história política e econômica do ser humano, mas também na história da filosofia, porque você vai ter esse reencontro de culturas, essa mescla de culturas, esse conflito de culturas, que vai gestar esse novo período que vai emergir a partir de aqui. E aí, no meio desse grande fuzuê que a Europa estava envolvida, o Império Romano, passando por essas dificuldades, nessas dissoluções, essas quebras, o imperador Constantino adota o cristianismo, que até então não era a religião oficial, e ao adotar o cristianismo, deu uma impulsionada aí no cristianismo, que ele passa a tomar grandes proporções, né, atingir todo o Império Romano e se expandir de maneira fundamental. É daí então que o cristianismo começa a se tornar uma grande força de coesão social, de identidade. Fez então que depois da queda do Império Romano, quem vai, digamos assim, a instituição que vai assumir essa força de coesão social vai ser justamente a Igreja Católica, continuando sua sede ali em Roma, né, seu centro espiritual e administrativo. De alguma maneira, esse clima de insegurança, esse constante ataques, as pessoas vão se refugiar na religião. O que eu estou querendo dizer é que o cristianismo se tornou a principal força cultural daquele momento. Então ela vai moldar, ela vai traçar como que vai ser a visão de mundo naquele período, do período medieval, e vai oferecer todo tipo de consolo aos sofrimentos, vai oferecer uma explicação do porquê que as pessoas estão passando pelo que estão passando e vai tentar estabelecer certa estabilidade naqueles tempos difíceis. E aí vai acontecer uma mudança bastante fundamental e de grande relevância, né? É que a salvação da alma se torna o ponto central de objetivo, de finalidade dos seres humanos. Então, se isso não estava tão claro, se isso era meio difuso antes, agora com o advento da Igreja Católica como força de dominação desse período, salvar a alma vai ser o elemento mais importante do ser humano. E quando a gente tem essa guinada, né, o surgimento desse momento teocentrista, esse é um momento onde o poder gravitacional da fé, da religião e, no caso específico, né, do cristianismo, vai ser o que vai atrair, formatar e dirigir todos os processos humanos, sejam eles culturais, éticos, políticos, não importa. Vale ressaltar também que, nesse momento, o cristianismo ainda não tinha um conjunto doutrinário bem organizado, coeso, coerente, sistemático. Então, é nesse período também que vai surgir o movimento chamado de patrística, que é um movimento que tenta dar essa ordenação, sistematicidade
à religião, ao cristianismo. E eis então que surge essa figura fantástica, né, que é Santo Agostinho de Hipona. Né? E em que consiste essa filosofia de Agostinho? É uma tentativa de criar o que eu acabei de citar, né, uma sistematização, uma organização da filosofia cristã, na verdade, das práticas cristãs numa filosofia, né, num todo coeso, numa unidade. E como é que ele vai, o que ele vai usar para fazer isso? Ele vai usar justamente Platão, como eu já citei no início desse vídeo. Então, o Agostinho vai pegar a filosofia platônica e vai tentar adaptá-la, compatibilizá-la com as práticas e com o evangelho. Então, o que vai surgir dali é agora não mais só um conjunto de ensinamentos religiosos, mas uma filosofia cristã. E por que é uma filosofia cristã? Porque agora é um todo coeso, sistemático, que está organizado com uma estrutura metafísica, né? É uma estrutura explicativa tanto da realidade quanto do ser humano, quanto de Deus. Então, o primeiro elemento dessa unificação entre Platão e a filosofia cristã, entre razão e fé, é a própria definição de ser humano, né? Que é uma definição muito próxima às duas. Nós teremos as duas definições de Platão e de Agostinho e do cristianismo muito próximas. Por exemplo, para Platão, nós também somos corpo e alma. Então, esse dualismo de substância entre o sensível, que é o corpo, e a alma, que é o inteligível ou suprassensível, isso é uma ponte que a gente faz entre os dois e que o Agostinho se aproveitará dessa ponte. Então, e uma valorização maior ao espiritual em detrimento do corpóreo, porque o corpóreo é o lugar do pecado original. Então, essa diferenciação entre matéria e espírito, sensível e suprassensível, vai ser, digamos assim, a base metafísica platônica que vai ser usada na explicação do cristianismo. No entanto, como é de se esperar, né, o Agostinho vai colocar aquele tempero católico fantástico nessa dimensão. Então, por exemplo, sim, Platão era só uma questão de conhecimento, de você conhecer o que é virtude, você seguir a virtude, você fazer com que a sua razão determine, governe os seus sentimentos e os seus desejos. Em Agostinho a gente vai fazer uma releitura de tudo isso, né, de acordo com o evangelho e com a filosofia cristã. E aí nós vamos ter primeiro a ponto do pecado original como elemento fundante, né, e depois com a tese das duas vontades, da vontade da carne e da vontade do espírito. Então Deus nos deu a alma, nos deu a razão, nos deu o espírito. Só que a carne, o corpo, ele tem seus desejos também. E o pecado está em seguir os desejos do corpo em detrimento dos desejos do espírito e da vontade do espírito. Todo mote ético cristão vai estar na luta, digamos assim, entre essas duas vontades, a da carne e a do espírito. Mas por que então é possível adquirir a salvação? Como é possível adquirir a salvação? Bom, se Deus é o perfeito, é o bom, e nos deu a razão, nos deu a possibilidade de enxergar e discernir sobre as vontades do Espírito e a vontade da carne, e não só isso, ele nos deu também Jesus como exemplo de como seguir a vontade do Espírito, basta que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio para decidir, para escolher a vontade do Espírito em detrimento da vontade da carne e nos manter no caminho da salvação. E aí esse dualismo platônico vai reaparecer em Agostinho sobre várias dimensões. Vai aparecer nessa camada que eu acabei de explicar sobre a vontade da carne e do Espírito, mas também vai aparecer numa camada social e ética maior sobre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Nós, seres humanos, então, somos capazes, fomos iluminados por Deus e temos uma missão, que é construir o reino dos céus. Essas duas cidades, a cidade do pecado, a cidade do corpo, a cidade da vontade da carne, é uma cidade possível, e que os seres humanos muitas das vezes constroem essa cidade, mas o verdadeiro cristão, aquele que foi iluminado por Deus e segue o exemplo de Jesus e usa a sua racionalidade, usa essa luz que Deus nos deu para guiar sua vontade, esse é capaz de construir a cidade de Deus, e não só construir a cidade de Deus aqui, mas merecê-la no paraíso, merecê-la na vida após a morte. Eis então uma citação do magnífico Agostinho, abre aspas para ele. Dividia a humanidade em dois grandes grupos, o dos que vivem segundo o homem, o outro, aqueles que vivem segundo Deus. Então, essas duas humanidades nada mais são do que seres humanos que se dividem porque seguem as vontades diferentes. Um deles segue a vontade da carne, o outro segue a vontade do espírito. Mas está muito claro qual vontade você deveria seguir, você sendo cristão. Então você pode realizar isso. Inclusive há uma outra camada desse dualismo, né? Dessa diferenciação entre
o espírito e a carne. A própria teoria da iluminação do Agostinho também vai trazer esse elemento, né, de que nós somos capazes de ir na nossa alma, mergulhando em si mesmo, entrar em contato com os pensamentos de Deus. A teoria da iluminação, a epistemologia, a teoria do conhecimento do Agostinho, também vai ser explicada através desse dualismo entre o espiritual e o material. Então, na produção do conhecimento, quando você consegue conceber ideias, em Platão você vai ter relembrado uma ideia que sua alma já vivenciou, e em Santo Agostinho você vai ter acessado os pensamentos de Deus. Então, Deus vai ter, de alguma maneira, iluminado a sua mente para você conhecer elementos da realidade. E através desse processo que Agostinho conheceu, tudo que ele conheceu e revelou em seus escritos, e foi só por isso que ele pôde organizar a filosofia cristã, esse movimento chamado de patrística, que tenta unificar, não mais separar ou colocar de maneira beligerante razão e fé, mas mostrar que há uma relação direta entre elas. Tem até uma frase famosa que é crer para compreender, compreender para crer. Essa é a frase de Agostinho que mostra essa unidade entre fé e razão que ele está promovendo através da filosofia da patrística, da filosofia cristã. Então, a grande verdade, que é Deus, ela é alcançável somente quando você se torna capaz de usar as duas coisas, a razão e a fé, conjuntamente. Crer para compreender. E compreender para crer, quer dizer, não há a preponderância de uma sobre a outra, mas há a complementaridade das duas. Então, os gregos eles conseguiram revelar muito da verdade do mundo. Então, por exemplo, eles revelaram que existem duas substâncias, uma sensível e uma suprassensível, uma concreta e uma espiritual. Eles revelaram também que a espiritual é mais importante que a concreta. Eles revelaram que o ser humano ele é dualístico, ele tem as duas dimensões, ele tem uma luta interna entre as duas dimensões. E eles revelaram também que essa luta tem que ser vencida pela parte espiritual. A única coisa que os gregos não conseguiram revelar é que isso tudo leva a Deus, e que isso tudo é por causa de Deus, que isso tudo é fabricado por Deus e construído por Deus, e que nós temos uma teleologia, nós temos um destino, que não era como acreditava Aristóteles, os cínicos, os epicuristas, apenas ser feliz simplesmente, mas é ser feliz salvando a nossa alma, ser feliz indo de encontro a Deus, que está dentro de nós e que nós precisamos persegui-lo. Fé e razão na Idade Média, em Agostinho, significa complementaridade, união, compatibilidade, né? Sem razão e fé, você não conhece o ser humano, você não conhece Deus, você não conhece a interioridade do ser humano e o caminho que leva a Deus, você não é capaz de se arrepender, você não é capaz de seguir a vontade do Espírito sobre a vontade da carne, e você não é capaz de construir o reino de Deus, a cidade de Deus. Você só é capaz de chafurdar como os animais, na animalidade, na sensibilidade, na carne, nos desejos da carne, nos desejos mundanos, e assim não consegue subir ao patamar daquilo que você deveria ser, que é um ser espiritual superior. Então, o que estava acontecendo, o que aconteceu de modificação, para a gente chamar o primeiro de patrística e o segundo de escolástica? Agora a gente já está ali por volta do século XIII, né, na história da Europa, e é um momento de grande efervescência ali, de comercial, de contato cultural. Então, o Oriente Médio agora ali pelo Mar Mediterrâneo, você tem uma grande expansão de comércio, um florescimento de várias cidades importantes nesse período, e que deu um grande dinamismo, né, a essa cultura surgindo ali, a esse comércio, a essa economia, e que coincide também com o momento do surgimento das primeiras universidades. Então, começou a se multiplicar universidades pelaquela região. Então, e essas universidades, obviamente, eram administradas por quem? Pela Igreja Católica. Então, a Igreja ela tinha esse método chamado de escolástica, que vai dar nome a esse movimento desse período, e que vai ter o seu grande representante, Tomás de Aquino. Então, as ciências estão se desenvolvendo com grande velocidade, e a grande preocupação de Tomás de Aquino e da escolástica é unificar essas duas coisas, né? Mostrar a compatibilidade entre o saber científico, né? Aquilo que se produz enquanto conhecimento, e as verdades reveladas da fé. Tomás de Aquino vai ficar muito famoso por um livro chamado A Suma Teológica, onde ele é um livro de perguntas e respostas muito diretas, muito bem organizadas, muito bem estruturadas sobre a religião e sobre o cristianismo. Para Tomás de Aquino, você tem que explicar tudo, todas as grandes perguntas, as principais perguntas
sobre como é Deus, quais são os poderes de Deus, como que é o paraíso, o que é o ser humano, o que é a fé. Todas essas perguntas são legítimas e na medida em que Deus nos deu a razão tem que nos ajudar a iluminar essas respostas e a nos dar essas respostas. Então essa vai ser a grande tarefa do grande Tomás de Aquino, vai ser de aplicar esse método escolástico e transformar a filosofia cristã numa filosofia escolástica. Esse é o grande ponto central aqui desse período caracterizado por essa escolástica. Só que por que o São Tomás de Aquino não vai usar o Platão e vai usar o Aristóteles? Vários filósofos árabes que tinham tido contato e tinham levado traduções de Platão e de Aristóteles embora, né, para suas respectivas cidades e estados, trouxeram agora de volta para a Europa esse conteúdo. E o Tomás de Aquino pôde entrar em contato com essas obras. Então ele vai fazer exatamente o que Agostinho fez, de tentar usar o Platão para fortificar, para encorpar uma sistemática católica, uma filosofia cristã. Ele vai fazer com Aristóteles. Ele fala, olha, aqui em Aristóteles eu acho as peças, as chaves para eu colocar a filosofia cristã num novo patamar. E a primeira grande uso que o Tomás de Aquino vai fazer da filosofia de Aristóteles vai ser a sua forma como ele hierarquiza os seres, né? Aristóteles tinha essa habilidade de criar hierarquias, explicar a hierarquia entre os seres, e até na sua definição de alma você vai ver essa hierarquia, né? Você tem uma alma vegetativa, sensitiva e intelectiva, e dependendo do tipo de ser, você vai ver que ele tem só uma desses poderes, ou ele tem na sua alma esses três momentos. O ser humano é o único que tem tanto essa parte da alma vegetativa, quanto essa parte intelectiva, quanto essa parte sensitiva. Então, e essa parte intelectiva é justamente essa parte da alma. Isso vai compor uma explicação que o Aristóteles vai fazer e que o Tomás de Aquino vai se utilizar. Por que o ser humano é um ser superior, hierarquicamente está acima, por exemplo, dos outros animais? Porque os outros animais não têm como acessar a Deus, porque ele só tem sua existência, seu ser corpóreo, ele só tem as partes da alma sensitiva e vegetativa. A parte intelectiva, a parte racional, a parte espiritual, que é aquela que dá acesso a Deus, falta aos outros seres. Então, aí está a grande excepcionalidade do ser humano. Então, Aristóteles vai usar isso para diferenciar os seres humanos como um animal racional, e o Tomás de Aquino vai usar isso para mostrar por que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Qual é a semelhança, então, que ele tem? Seria essa parte intelectiva, seria essa parte racional, seria o espírito. Então, o ser humano ele é capaz, tendo experiências sensíveis, olhando os animais, fazer um processo de abstração racional e, a partir da observação dos animais, produzir na sua mente ideias, e essas ideias organizar em categorias os animais. Então, por exemplo, quando você está na sua aula de biologia, você vai ver os mamíferos, os répteis e as aves. Então, são três categorias que essas categorias elas existem enquanto coisas no mundo? Não, elas são categorias mentais, racionais, que eu uso para classificar os objetos do mundo, nesse caso, os animais que estão presentes no mundo. Esse poder do ser humano só é possível porque Deus nos deu esse poder. E esse poder é o que nos diferencia dos demais seres. Os demais seres não são capazes desse nível de abstração. E sem essa abstração jamais seria possível você ter modelos universais como esse que eu acabei de citar e você, de alguma maneira, entender a ordem natural do mundo. Essa ordem é justamente, ao ver essa ordem, né, um dos argumentos de prova da existência de Deus vai seguir isso, né? O argumento da teleologia é que, ao ver que a natureza é ordenada, organizada, planejada, eu sou capaz de pensar, então, na inteligência que a ordenou. Mas isso só é possível porque eu tenho esse elemento intelectivo, racional, senão não seria possível eu ver isso. Então, não faz sentido você perguntar se o cachorro tomou ou não uma decisão que seguiu seu sentido, suas inclinações ou sua razão. Mas no ser humano isso faz sentido, né? Então, por que no cachorro isso não faz sentido? Porque ele não tem, segundo Aristóteles e segundo o cristianismo, essa capacidade racional, né? Ele não tem alma nesse sentido que o cristianismo está usando. Uma alma que dá a ele consciência, que dá a ele capacidade de liberdade, de capacidade de escolha. Então não cabe você perguntar por que o cachorro escolheu A ou B, porque, na verdade, segundo essas duas matrizes, o cachorro não escolhe.
ele é guiado pelos seus instintos, pelas suas inclinações, pelos seus sentidos. Nós, ao contrário, nós somos capazes, sim, de tomar decisões. Deus fez o ser humano ser racional. Deus implantou no ser humano a racionalidade quando ele deu o sopro de semelhança para nós. Compreender o mundo também é parte do plano de Deus para o ser humano. E é só por isso que Deus nos deu a razão. Tomás de Aquino fica muito famoso porque ele apresenta, né, 5 provas da existência de Deus. A razão só precisa perceber, só precisa caminhar por essas provas, que ela as reconhecerá como provas da existência de Deus. A primeira prova é aquela que alguns dão nome de primeiro motor. É uma prova que usa o conceito de movimento, né? Todas as coisas no mundo estão em movimento, né? E a gente percebe que esse movimento ele é passado de uma coisa para outra. Então, pense numa bola de bilhar, quando você bate na bola branca, ela transmite essa força, ela entra em movimento e transmite essa força para a outra bola que ela vai se chocar com ela. Então, no mundo, tudo está em movimento. Ao pensar que as coisas estão em movimento no mundo, nós temos que voltar para o início do movimento. E fazendo esse exercício de abstração, nós conseguimos pensar que é meio irracional pensar que não existe um começo. Então tem que ter tido um início, primeiro motor, que moveu o mundo, mas que ele mesmo moveu a si mesmo. Ele não foi movido por outra coisa. Senão cairíamos num retorno infinito, né, para o passado. Essa coisa que foi o primeiro, a origem de todo o movimento do universo, é então Deus. A segunda prova é um pouco parecida, mas se analisarmos com cuidado, a gente vai ver que ela não é. É a prova da causa eficiente. Da mesma forma que a gente falou do motor, se vocês olharem para mim, eu fui causado, tive a origem em um outro momento, em outro ser. Quem é a causa de Rodrigo R. de Carvalho? É Loana e Nélio, né? Meus pais que me causaram. E eles também foram causados por outra coisa. E assim a gente volta, vai voltando. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai pensar que tem um retorno infinito. E aí isso não faz sentido, porque tem que ter tido um começo, né? Se a gente achar que tem que ter tido um começo, tem que ter tido um primeiro causador que não foi ele mesmo causado por nada. Esse primeiro causador seria, então, Deus. A terceira via de provar Deus é o chamado contingência necessária. Então, tudo aquilo que pode não ser é contingente. Tudo aquilo que tem que ser é necessário. Então, o Rodriguinho que está aqui, ele é absolutamente contingente. O mundo poderia existir sem que eu existisse. Todas as coisas parecem ser, se a gente se perguntar, contingentes. Só que eis que um problema grave aparece. Se tudo fosse contingente, teria existido um momento onde existia o nada. Isso não faz sentido. Existir a existência do nada. Tem que ter tido, então, uma causa, uma coisa necessária para que todo o contingente tenha vindo a existir. Qual seria aquela coisa que é necessária frente a toda a contingência do mundo, tudo que foi criado do mundo? De novo, Deus. Então, a base pela qual tudo surge, todo o contingente surge, tem que ser no ser necessário. A quarta prova da existência de Deus, ela tem o nome de graus de perfeição. Olha para o mundo e você vê gradações de certas qualidades. Então, vamos pensar em atos humanos. Então, você vai ver vários atos humanos, a pessoa ajudando um velhinho a atravessar a rua. Isso é um ato bom, né? Aí você vai ver um outro ato que você olha e fala, esse ato não foi tão bom. E você vai ver um outro ato que você fala, esse ato foi o sumo bondade. Então a gente vê graus de bondade no mundo. Nossa alma é levada a pensar o que seria o sumo bem, eis então que nós chegamos a Deus. Deus é a perfeição máxima de todos os atributos e qualidades que existem. E a quinta e última via é a da finalidade ou da teleologia. Então, quando eu olho os astros e eu percebo que eles se comportam de uma maneira organizada, regrada. Sou capaz de, com a física, entender essas leis, estudar essas leis, manipular essas leis. Eu percebo que as coisas se encaixam de uma maneira muito, muito, muito esquisita, muito perfeita. Isso me faz pensar, será que existiu um ser que organizou isso, que criou esse propósito, que encaixou esse Lego universal? Então eu chego a Deus. Alguém deu esse propósito, alguém criou. Só uma mente inteligente poderia produzir esse propósito. Depois de tudo isso, o que fica claro para nós? Então, fé e razão, elas não são inimigos jurados, não são incompatíveis, não são elementos separados no ser humano. Não, eles são dois elementos dados por Deus
para chegar a verdades. O que nós podemos estabelecer como ponto de diferenciação ou nuances de aplicação de Tomás de Aquino e de Santo Agostinho? Então, a principal diferença é a forma como eles integram fé e razão. O ponto de partida do Agostinho é a fé. Então, lembra lá do crer para compreender? Então, a fé e a possibilidade que a fé me dá de compreensão através da teoria da iluminação divina de Deus, é um elemento totalmente agostiniano. Então é um elemento que vai formatar a visão de mundo de Agostinho e que vai caracterizar ela. A razão sozinha ela não pode alcançar uma verdade. É a fé com a razão que pode alcançar essa verdade. No caso do Tomás de Aquino, a gente vai ver uma diferenciação. Então, a razão ela busca uma verdade por ela mesma, digamos assim, de maneira independente. Isso não quer dizer que é incompatível, só quer dizer que é um caminho. O caminho das ciências é um caminho que pode e deve ser trilhado pela razão, e ele é independente do caminho da fé. Só que, na verdade, esses dois caminhos vão levar a Deus do mesmo jeito, tendo em vista que Deus que criou tudo, Deus que te deu a racionalidade e essa força intelectiva, essa capacidade de abstração. Isso não quer dizer que esse conhecimento vai contradizer os conhecimentos da fé. Só quer dizer que é um conhecimento diferente. Então, na verdade, o que ele está falando todos os caminhos levam a Deus, tanto da razão quanto da fé, mas o caminho da razão é um caminho de conhecimento do mundo, um caminho da ciência, e o caminho da fé é o caminho de que vai e leva direto a Deus. Só que conhecer o mundo, conhecer a obra de Deus é também um caminho para Deus. O que você vai fazer agora? Você vai responder a nossa questão, porque não adianta nada você ver essa aula e não treinar a escrita. Você será cobrado na sua capacidade sintética de colocar toda essa aula aqui em 4 linhas. Então, a coisa mais importante é você escrever, comentar aí, para a gente poder, na live, ajudar vocês a melhorar a sua escrita.